Contato Celebração. Mais uma vez, não podemos nos encontrar presencialmente, mas temos esse contato pela internet e assim caminhamos até que possamos retornar ao presencial. Dia da Infâmia. Esta frase, Dia da Infâmia, foi usada num discurso do presidente Franklin Roosevelt em 8 de dezembro de 1941, quando ele discursou perante o Congresso dos Estados Unidos. Ele discursou um dia após o ataque do Império Japonês à base naval americana, norte-americana, no Havaí, chamada de Pearl Harbor. Foi um ataque inesperado e fulminante. 3.500 pessoas pereceram naquele dia, num ataque de poucas horas. E então, no dia seguinte, estava o presidente Roosevelt diante do Congresso, preparando os próximos passos da nação agora em guerra. E ele então usou esta frase, Dia da Infâmia. O dia anterior tinha sido um dia da infâmia. Esses dias especiais, quando de uma forma terrível, algo tremendo e trágico acontece. É um bom título para esses dias, Dia da Infâmia, ou Dias da Infâmia. Na sua caminhada, na minha caminhada com Deus, acontecem dias da infâmia. Jesus Cristo falou sobre isto. Quero ler para você um trecho, a fala de Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versos 31 e 32. Jesus está conversando com o apóstolo Pedro. Então, antes da prisão e da morte dele, mas já antevendo esses fatos nessas conversas. E aqui nesses versos, então, quando Jesus conversa com Pedro, Jesus diz para Pedro o seguinte: Simão, Simão, Satanás me pediu para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça aos seus irmãos. Veja só que Jesus anuncia a Pedro, prediz que vai acontecer na vida dele. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. E Jesus está falando da hora que está para vir, quando ele seria preso, então os seus discípulos, e Pedro particularmente, passaria por esta hora tremenda, e o poder das trevas, o poder diabólico, bateria firme no coração e na vida deles, particularmente de Pedro, que tem aquele momento que ele chega a negar Jesus, quando ele ali à distância fica observando o julgamento de Jesus Cristo. Ele é questionado se ele é um dos que andava com Cristo. Ele diz de jeito nenhum, nega Cristo 3 vezes, etc. Então, Jesus fala desse momento e diz: Satanás me pediu para peneirá-los como trigo. Então, é esse dia que desce sobre a vida do crente, do discípulo de Cristo, que é um dia da infâmia, vamos chamar do dia mau. O dia mau, quando então as coisas ficam terríveis. E Jesus diz que orou pelos seus discípulos. Jesus orou sim pelos discípulos, não somente por aqueles que estavam ali com ele naquele dia, mas por todos os seus discípulos, por toda a sua igreja, através dos séculos. Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, em João 17, ele ora por aqueles que haveriam de crer no nome dele, viriam a crer. Orou por mim e por você. Então, esta intercessão de Jesus Cristo pelos seus discípulos, e aqui mais uma vez ele afirma que ele ora, ele diz: orei por vocês,
porque o diabo pediu para peneirá-los como trigo. E esse dia há de chegar, está Jesus afirmando, e chegou. Pedro enfrentou aquele dia e os discípulos também. Enfim, aquele dia difícil. Satanás pediu, diz Jesus. Satanás. O dia mau vem porque há um inimigo. Há um inimigo das nossas almas, da nossa fé. Não podemos esquecer isso. Ele está presente, está à nossa volta. Ele é ardiloso, é terrível, é sutil muitas vezes. Em 2 Coríntios 11, 14, o apóstolo Paulo adverte que Satanás pode se transformar em anjo de luz para enganar. Anjo de luz. Não uma figura escura, esquisita, horripilante. Não, anjo de luz para enganar sutilmente, convites, etc. Enfim, ele está aí, agindo contra a nossa fé, nosso andar com Deus, o nosso chamado maravilhoso, eterno, na graça em Jesus Cristo. Tiago, no capítulo 4, verso 7, ele diz, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Então, uma necessidade de resistir, ficar alerta, porque há os ataques. E 1 Pedro, o apóstolo Pedro diz em 5,8 que o diabo anda ao nosso redor como um leão rugindo, procurando a quem possa tragar. Como um leão à nossa volta, procurando tragar. Enfim, há aquele momento quando as forças do inimigo descem sobre nós. Há um inimigo das nossas almas. Por isso há o dia mau. Ele está interessado em trazer um dia mau a mim e a você. Um dia mau quando nós questionamos a fé, circunstâncias não são como nós gostaríamos, ou talvez ele nos traz uma tentação forte, quem sabe você chega a cair, enfim, e se sente derrotado, então o dia fica péssimo, a coisa foi forte, foi focada em você. O inimigo faz isto, há um inimigo das nossas almas, o inimigo da nossa fé. Então o dia mau é possível porque há alguém que quer arquitetar dia mau. Jesus revela isso. Satanás me pediu para peneirá-los como trigo. Isso mesmo, o trigo na antiguidade era peneirado manualmente, não havia o maquinário que temos hoje. O trigo tem a palha, precisa separar a palha do trigo. Então coloca-se o trigo numa grande peneira e ali então com aquele que faz isto com habilidade, ele joga o trigo para o ar e recolhe o trigo e a palha é assoprada para fora e assim vai separando o trigo da palha. Enfim, Jesus diz, olha, pediu para peneirá-los, girá-los aí no ar. O inimigo, Satanás, o dia mau pode vir. Então veja que há essa possibilidade de dia mau. Quando as coisas ficam complicadas. É um dia mau para a nossa fé, nosso andar com Deus. Não é um dia mau porque nós fazemos aquilo que não deveríamos fazer, fomos imprudentes, mas um dia mau em relação ao nosso andar com Deus, nossa fidelidade, nosso permanecer em pé na graça do Senhor. O apóstolo Paulo também pensou nesse dia e ele chamou realmente de dia mau. Em Efésios, capítulo 6, há a porção ali, começando com o verso 13, quando ele fala da armadura de Deus que precisamos ter para resistir. E ele começa dizendo que revistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mau. Então, um dia mau é uma possibilidade. Não se surpreenda se o dia mau chegar à sua vida. Há um inimigo que é capaz de armar isto. E não se esqueça que já veio sobre outros, como veio sobre Pedro, os primeiros discípulos, tem vindo na vida dos cristãos, através dos séculos, e pode vir sobre a sua vida. Quem sabe estou falando a você aqui nesta noite, neste momento, que está atravessando um dia mau hoje. Então, escute a palavra de Deus. O que você atravessa não é novidade, pode acontecer na vida do discípulo de Cristo, mas a palavra do Senhor é para você e a força e direção para você sair em vitória. Enfim, o dia mau pode vir porque há um inimigo, ele é possível de acontecer, um ataque à nossa fé, querer nos afastar de Deus, nos dar a derrota, a levar a nós a nos esfriarmos do nosso andar com Deus, na nossa
fé, nosso crer, na nossa esperança eterna no Senhor. E pode vir este momento. Mas Jesus Cristo disse que ele orou. Jesus Cristo intercede. Há um dia mau, mas há a vitória nas mãos do Senhor. Satanás me pediu, note aí o controle de Deus sobre Satanás. E 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, o apóstolo Paulo diz que nenhuma tentação veio a nós maior do que as nossas forças e que Deus sempre nos daria recursos para que pudéssemos superar e resistir. Enfim, Jesus Cristo está intercedendo por nós, somos ministrados do Espírito Santo, e é o que ele diz para Pedro aqui e os discípulos: eu orei por você. Jesus Cristo está em oração por você, particularmente no seu dia mau. Eu orei por você. Deus não está indiferente. O Senhor Jesus Cristo, Deus conosco, está preocupado, está vigilante, está intercedendo por nós. E então nós contamos com essa intercessão poderosa. E aí Jesus Cristo diz, depois que você se converter, e aí não está falando da salvação de Pedro, mas dele romper com esse momento. Aí ele diz, quando você então se converter, fortaleça seus irmãos. A verdade é que o cristão no dia mau é provado. E a provação sempre nos torna melhores, mais fortes. A palavra provação é usada e era usada no passado para a purificação do metal. O metal passa pela temperatura alta, muito alta, aí depende do metal, cada um pede uma temperatura, um certo nível, para que ele se derreta, torne-se líquido praticamente. E quando isso acontece, a impureza que foi grudando nele vem à tona, separa-se dele. E aí ali é possível separar o verdadeiro metal puro da impureza. Então, o dia mau, essa provação em nossas vidas, é isso que Jesus está falando aqui. Quando você se fortalecer, depois se converter, fortaleça os seus irmãos. Isto é, da provação no dia mau, nós com Cristo saímos mais fortes e melhores. Então, nós não entendemos muito bem isto, mas o mal, na verdade, também está sob o controle de Deus. Deus é absoluto e soberano. Ele não precisa do mal, mas quando o mal vem às nossas vidas, Deus usa para nos fortalecer. Saímos mais puros, mais convictos, mais fortes. E aí, então, o Senhor Jesus Cristo ora por mim, por você, orou por Pedro, porque há esse inimigo, Satanás, chamado acusador, também chamado diabo, o adversário, há esse inimigo. E Jesus orou não somente porque há esse inimigo, mas porque esse inimigo nos traz dia mau. E Jesus Cristo orou pela nossa vitória. Orei por você, diz ele aqui nesses versos, orei por você, para que não desfaleça. Jesus Cristo está orando pela vitória, nós podemos atravessar o dia mau, resistir ao diabo, fugir dele e não sermos derrotados pelo dia mau. Então Jesus orou pela vitória e orou para que eu e você possamos ministrar de forma melhor, mais forte, mais madura aos outros depois de passarmos o dia mau. Ele não se tornar um desperdício. O diabo vem para trazer um desperdício em nossas vidas, mas Deus em Cristo torna isto algo que é para o nosso bem, inverte a intenção diabólica e saímos mais preparados para servir ao Senhor na vida dos irmãos, da comunhão em Cristo, da igreja. Estamos mais fortes na fé. Lá está meu irmão atravessando talvez o dia mau dele. Eu já passei, eu posso fortalecê-lo. Eu sei, eu tenho essa experiência e eu posso ser uma bênção, para ser usado pelo Senhor para fortalecê-lo naquele momento. Talvez um crente mais novo, um irmão na fé ainda mais recente, ainda não muito maduro na fé, e ele fica um pouco confuso, ele fraco, quem sabe, e eu posso estar ao lado dele e ministrá-lo. Então o dia mau vem para
danificar a nossa vida, o inimigo quer isso, mas nas mãos do Senhor acaba sendo transformado em fruto de bênção em minha vida e no meu conviver com os meus irmãos em Cristo. Então, meu irmão, se você está no dia mau hoje, lembre-se da perspectiva de Jesus Cristo. Satanás pediu-me para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que você não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Você está num dia mau hoje, olha para o Senhor e depois de passar esse momento, e você vai passar porque o Senhor ora por você, que você saia mais forte e para ser um canal de bênção ainda melhor na vida dos outros. Você não está num dia mau? Ouça a palavra e guarde no seu coração, porque ele vai chegar mais cedo ou mais tarde. E que você tenha essa palavra no seu coração e na sua mente. E naquele momento de trevas, essa palavra do Senhor aqui que nós lemos, possa brilhar na sua mente e no meio de confusão espiritual, a lucidez da palavra guie a sua vida, seja o seu norte e você prevaleça e venha a ser uma bênção maior ainda no reino de Deus. O dia mau, o Senhor Jesus Cristo orou por você. Então, não estranhe o dia mau. Então, fique certo de que o Senhor está orando e olhando por você. E você vai vencer. Ande com Cristo sempre, até que cheguemos à presença do Senhor na glória. Vamos orar, vamos à presença do Senhor. Ó Deus, chegamos à Tua presença depois de ler a Tua palavra e trazemos nossas vidas, a vida de cada um diante de Ti neste momento. De uma forma especial, oramos por aquele que precisa de forma urgente esta palavra, ele atravessa um dia mau. O inimigo tem focado nele de uma forma especial, é um dia diferente. Senhor, que conforme a Tua palavra diz, que nenhum de nós venha desfalecer, e aquele meu irmão ou minha irmã que atravessa hoje esse dia de um ataque focado do maligno, que a Tua palavra agora seja força e conforto. E que esse irmão possa, essa irmã possa prevalecer conforme o Senhor orou. E possa sair mais forte, mais firme, mais preparado para Te servir e abençoar os outros. E assim, Senhor, aplica essa palavra a cada um de nós na medida da nossa necessidade particular. Fortalece-nos nessa palavra. Firma essa palavra em nós e que jamais atravessemos dias confusos neste mundo, por mais difícil que seja a hora, mais focado e intenso seja o ataque maligno, mas que possamos sempre saber que o dia mau não foge do Teu olhar, do Teu cuidado e que em Ti temos a vitória sempre. Faz assim com cada um de nós, faz assim com a Tua igreja e continua a nos levar para frente. Fortalece o nosso coração nesses dias sempre desagradáveis, enquanto atravessamos essa pandemia, talvez até isto sendo usado para trazer um dia mau na vida de alguns irmãos, atingindo a fé, o ânimo. Ó Deus, dá-nos força, paciência, perseverança, esperança em Ti, e que possamos saber que o Senhor está sobre tudo, e que o futuro pertence ao Senhor, nossas vidas estão no Teu cuidado. Firma-nos, Senhor, nesta verdade, e que possamos assim avançar e avançar. Dá-nos, Senhor, um resto de semana abençoado na Tua presença. Oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Ore por você todos os dias. Busque ao Senhor em oração, cuide da sua vida com Deus, meu irmão, minha irmã. Volte-se à palavra. E ore pela igreja também, que possamos continuar em vitória como temos experimentado através desses meses todos. Deus tem sustentado a igreja, estamos em pé. Que assim seja
seja quanto tempo for ainda que tenhamos que enfrentar vai e vem, alterações da vida, etc. Enfim, ore por você, ore pela igreja, seja fiel no seu dízimo, na sua oferta. Nossa igreja também tem prevalecido em fidelidade, e que você seja um dos fiéis. Pode fazer isto online, com muita facilidade, com Pix, enfim, entregue a sua gratidão ao Senhor. Que Deus o abençoe ricamente, hoje e no resto da semana e os dias à frente. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus.